Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, porque estamos nas fileiras do exército do Deus Todo-Poderoso. Somos soldados dele. Temos compromisso com o reino dos céus. E nessa ministração, o Espírito Santo vai dizer quais as qualificações que devem ser inerentes a um bom soldado de Cristo. Glórias a Jesus. Que você, em nome de Jesus, receba essa palavra dentro de você e fique fortalecido pelo poder de Deus. Glórias a Jesus. Que ao término dessa mensagem, o que nós queiramos mais, que seja agradar o nosso Deus, fazer a vontade dele. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito da verdade me deu está no livro Segunda Carta a Timóteo, capítulo 2. Diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, aqui, Timóteo era um filho na fé de Paulo, apesar de ele Timóteo conhecia a palavra de Deus desde criança, mas Paulo era um exemplo para ele. Era um amigo, um companheiro de ministério que ensinava muito a Timóteo sobre a obra de Deus, sobre como se portar diante desse mundo tão maligno. Glórias a Deus. E aqui ele diz que Timóteo, tudo que Paulo está lhe ensinando, que ele passe também para homens de bem, idôneos. Louvado seja Deus, para que esses homens ensinem também a outros. Está vendo como é importante a gente aprender as coisas de Deus? Porque Deus não quer que a gente fique só retido aquilo ali. Deus quer que nós ensinemos a outras pessoas. Porque o mundo, muitos servos de Deus, principalmente hoje, estão carecendo de aprender a Bíblia Sagrada. Não meninice, não emoção, não brincadeira, não movimentos, nada disso. A palavra da verdade. E Paulo se preocupava muito com a salvação eterna das vidas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E aqui, a partir do versículo 3, glórias a Jesus, louvado seja Deus para sempre. Versículo 3, chegou na parte que mais o Espírito Santo me tocou, para que a gente possa comer esta palavra e aplicar em nossas vidas, que é o principal. Porque não adianta só ouvirmos a palavra e acharmos até bonita, prazerosa, sem haver a prática. É fundamental. Louvado seja Deus. Então aqui diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo está chamando Timóteo para algo que é difícil alguém querer, que é sofrer. Mas a verdade é esta. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesse mundo tão diabólico. Você sabe que desde os primórdios não há outro grupo, não existe e nem nunca existiu outro grupo que sofresse tanta perseguição
quanto os cristãos. É muito sério isso. Então, quando Paulo diz isto, sofre, pois, comigo as aflições, ele está dizendo que nós fomos chamados também para sofrer. A verdade é essa. Se sofremos com ele reinaremos eternamente. Então, mas todas essas aflições, essas dores inerentes a uma vida cristã genuína, nós temos o amigo Espírito Santo para nos ajudar a suportar. E Deus desembaraça o nosso caminho. Deus estabelece a vitória, a bênção, sempre. Louvado seja Deus. Porque nós aqui nesse mundo, nós somos estranhos. Nós não somos desse mundo aqui. Esse mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui durante um tempo só, que a Bíblia chama de um conto ligeiro. A nossa cidade é o céu, é Jerusalém celestial. Lá sim habitaremos eternamente. Por isso que agora estamos o quê? Nos preparando para entrarmos lá. Glórias a Deus. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, eu vou ler aqui esse versículo 4 e 5, que nós vamos falar sobre nós somos militares, não é isso? Das Forças Armadas do Céu. Então, nós precisamos aprender muita coisa. Louvado seja Deus. Você já percebeu que quando a pessoa entra numa empresa, que tem ali os estatutos, tem os regimentos, tem um manual de como a pessoa deve se comportar ali, o que deve fazer, o que não deve fazer. Assim somos nós. Nós temos um manual. O nosso manual é a Bíblia Sagrada. Está tudo escrito. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Forte demais. Vamos entender. Louvado seja Deus. Primeiro, glorificado seja Deus. Aqui ele diz aqui que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, né? Devemos nos livrar de tudo que nos faz pecar. Ele diz aqui, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Então, nós temos que nos afastar de tudo que atrapalha a nossa luta nesta terra aqui. É difícil, algumas vezes é. Tem pessoas que carregam embaraços durante muitos anos. Depois de baterem tanto a cabeça, elas entendem que não adianta seguir sem largar, deixar o embaraço. Aí sim, ela vai viver uma verdadeira vida cristã. Glórias a Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. Então, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, para agradar o seu comandante. Então, quem é o nosso comandante geral? É o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Pois é, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, o que é o embaraço? É tudo aquilo que nos prende, que nos acorrenta e que faz a pessoa cair. É tudo isso. Então, a Bíblia diz aqui, tem um versículo que eu amo muito, Hebreus 12, versículo 1. Eu vou ler só a segunda parte. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como é que nós vamos correr? Está no versículo 2.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Ele. Nós só conseguimos caminhar nesse mundo aqui se olharmos para Jesus. Somente é Ele que nos sustenta de pé. Glórias a Deus. Vamos lá. Glórias a Jesus. Oh, meu Deus, esse assunto é tão glorioso. Eu tenho certeza que você vai ficar bem nutrido com essa palavra. Você vai aprender muita coisa. É impossível a palavra de Deus ser ministrada. Louvado seja Deus, que a pessoa não retenha. Se a pessoa realmente quiser, ela vai guardar, ela vai aprender, esconder no coração para não pecar contra Deus. Glórias a Jesus. Pois é. Aqui ele diz aqui, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Você sabe que soldados, eles têm treinamentos diários para a sua rotina e também em situações de guerra que podem acontecer. Então, a mesma coisa nós. Precisamos estar sempre preparados, precisamos estar sempre treinados. Louvado seja Deus sempre. Não podemos nos dispersar jamais. Olha, um momentozinho que haja uma dispersão, pode haver prejuízos terríveis que tenham consequências sérias. Então, por isso que Jesus falou que vigiai e orai. Nós precisamos estar todo momento vigiando, porque estamos sujeitos a falhar. A verdade é esta. E o que mais o adversário quer é que aquele que serve a Deus caia. Então, vai caber a mim e a você, somente, porque o que mais Deus quer para a nossa vida é que fiquemos na sua presença. Louvado seja Deus. Então, falar sobre soldado, né? Até uma criança sabe o que é um soldado. Como Jesus é. Ele usa linguagem assim tão simples, meu Deus. Então ele diz aqui, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, vamos entender as qualificações de um soldado. Então, Paulo, óbvio, Paulo vivia em cada lugar onde ele chegava, ele era preso. Por isso que ele tinha autoridade para falar sobre aflições pelo nome de Jesus. Então ele observava os soldados. Era a companhia dele permanente ali, eram os soldados. Por isso que Paulo fala muito sobre soldado na Bíblia. Ali, quando você vê aquela palavra de Efésios 6, a armadura de Deus, ali ele está descrevendo as armaduras de um soldado. Porque ele estava muito assim pertinho dele. Glórias a Deus. Então, a Bíblia diz aqui, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, não há alguém que conheça mais de princípio de autoridade, de hierarquia do que o militar. Eles são treinados, são ensinados. Por isso que o militarismo é um dom. Tem pessoas que desde criança desejam, já dizem assim, quando crescer, eu quero ser militar. É como um chamado de Deus.
As Forças Armadas, ela mantém a ordem e a segurança do país, através dos seus militares. Então, eles entendem muito. Hoje você sabe que está difícil alguém respeitar a autoridade. Difícil. As escolas, nos trabalhos, dentro das casas, em relação aos mais idosos, aos mais experientes, às autoridades e lideranças. Está muito difícil haver respeito à autoridade. Mas um bom soldado, ele conhece sobre a autoridade e segue e respeita a autoridade. Louvado seja Deus. Ele respeita a hierarquia. É coisa tremenda isso. Cada patente no seu devido lugar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas não fica nisso, não. Um militar tem características próprias do militar. Por isso que Paulo disse, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, o militar, uma das características dele é a disciplina extrema, a dedicação, o esforço, o zelo, o cuidado por tudo que ele faz. Ele tem que ser disciplinado. Por isso que eu lhe disse, é um dom. A mesma coisa, qual é a nossa vocação maior? A Bíblia diz, fique na vocação em que você foi chamado. Qual é a maior vocação? A primeira vocação que você recebeu para ser salvo. É a salvação eterna. É isso aí. Tudo mais que fizermos para Deus procede da salvação eterna. Tem que ser após a salvação eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o soldado, a disciplina o leva a quê? A acatar leis e regulamentos para ele cumprir o seu dever. A mesma coisa que eu e você. Como bom soldado de Cristo, temos que acatar as leis de Deus e cumprir as nossas obrigações que estão descritas na Bíblia Sagrada. A gente olha o militar assim, na rua toda hora passa militar, carro de polícia, militares das Forças Armadas, a gente nem imagina os detalhes da vida daquelas pessoas, os detalhes do chamado deles. A mesma coisa. Quando alguém olha para mim e para você como um bom soldado de Jesus Cristo, não imagina as nossas qualificações. Nem sonham. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. Vamos lá. Sofre, não esqueça essa palavra, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Pois é. Outra característica, o soldado está em treinamento intenso. Sempre. A mesma coisa que eu e você. Temos que estar treinando, porque a qualquer momento podemos ser usados por Deus em situações diversas. Você veja que um soldado, ele cumpre ali, meu Deus, ele cumpre aqueles treinamentos, às vezes extenuantes, porque ele está se preparando. Ele não pode se descuidar, não pode relaxar. É a mesma coisa que eu e você. Porque o inimigo está à espreita.
Se ele não se preparar, o perigo está diante dele, e aí? Como ele vai vencer? Como nós vamos vencer se não nos prepararmos? Como? É impossível. Outra coisa, está dizendo aqui, a obediência a quem o alistou, ao seu comandante. Fundamental a obediência para o militar. No quartel, não pode haver desordem, desobediência, de forma alguma. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eles estão ali para acatar as ordens, obedecer o que lhe é mandado fazer. Exatamente nós. Quem é o nosso comandante? Deus. Então, os militares, eles têm os seus superiores que lhe passam os serviços, lhe dão as ordens a eles. Não é isso? E eles têm que obedecer. Não é, eu vou ver se eu vou obedecer, eu não sei, eu estou pensando, não, tem que obedecer. A mesma coisa somos nós. Se realmente somos militares das Forças Armadas do céu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre, eternamente. Que essas qualificações estejam dentro de mim, dentro de você, permanentemente, para a gente ter paz com Deus. Porque quando as guerras chegam, glórias a Deus, temos que estar preparados para vencê-las, pelo poder que há no nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa, tem que ter um alto padrão de comprometimento ético. Você está entendendo? Você já é muito... O militar não pode estar envolvido em nada de errado. Não pode. Não pode se corromper com nada. Porque ele não foi chamado para isto. Ele foi chamado para manter a ordem e a segurança no país. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Então, e nós temos que ter, é verdade, quantos escândalos têm acontecido na vida de tantos líderes cristãos, tantos servos de Deus. Os jornais fazem chacota. Meu Deus, é grave demais. Hoje é difícil você olhar para um homem e uma mulher de Deus, né? É para um homem e para uma mulher e dizer ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Está difícil demais. É verdade. Talvez você ache que eu esteja exagerando, mas lá na frente você vai dizer, olha, aquela serva do Senhor falou a verdade. Porque muitas pessoas não se comprometem, não tem ética nenhuma, tudo ali é uma farsa, é uma mentira. Representa um papel. Homens e mulheres envolvidos em coisas graves. Eu falo os chamados, entre aspas, soldados de Cristo, porque esses não são, mas têm um título. Você está entendendo? Conseguem enganar muita gente. Muita gente que não tem discernimento nenhum espiritual, que acredita em tudo e todos. Olha o perigo. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por isso que eu lhe digo, se una mais ao Espírito Santo, porque ele vai te dar
Ele vai te dar o raio-x, é verdade. Ele vai te mostrar quem é com ele e quem é contra ele. Mas ele não vai dizer isso se a pessoa estiver dispersa. Quantos se intitulam servos de Deus, guerreiros do Senhor, e é tudo mentira. O comportamento ético não existe. Faz coisas. Você não precisa. Se você não quiser ficar só pelo que eu estou dizendo aqui, você leia as notícias diárias sobre muitos evangélicos, lideranças e também só pessoas que são membros de igrejas. Você vai ver a desgraceira que está. Terrível. Jesus está vomitando muitos. Então, nós temos que ter, é verdade, alto padrão de comportamento ético, assim como os militares. Porque aqui Deus está fazendo uma analogia entre nós, que somos servos de Deus, somos soldados de Cristo, com os soldados físicos que nós estamos vendo aí. Nós vemos eles fardados, armados, pronto para agir quando for necessário. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus, meu Deus, ele abre o entendimento espiritual das pessoas. Que elas não caem em qualquer conversa, que elas não olhem a aparência e julguem, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, muitos ali estão se prostituindo, muitos estão fazendo o quê? O espírito da pornografia, muitos mesmo, não são poucos. Muitos vão pregar, ali já assistiram horas e mais horas e mais horas, vídeos sujos de prostituição, de coisas horríveis. É um mal que está assolando muita gente e contaminando muita gente da igreja. Porque é um espírito maligno, ele migra de um para o outro. É verdade que o Espírito Santo de Deus guarde os inocentes. Todo dia eu peço isso a Deus, guarde, tenha misericórdia dos inocentes, daqueles que têm o coração puro e limpo, que acreditam. Não vê maldade, não veem maldade em ninguém, mas ali pessoas fazendo coisas graves, trapaçaria, mentindo, pessoas enganadoras, pessoas falsas, e ousam pregar a palavra de Deus, ousam se intitularem crente, servo de Deus. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque ainda existem os verdadeiros soldados de Cristo. Seja exaltado o nome do Senhor por estes aí. Que Jesus Cristo guarde eles debaixo de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O comprometimento tem que ser da sua própria vida. É verdade. Você se lembra dos nossos irmãos que deram a vida pelo nome de Jesus? Você se lembra disso? Se você ler o livro de Atos, você vai ver Estevão, Tiago, todos os apóstolos, a maioria deles tiveram mortes trágicas, dolorosas, cruéis. Quantos e quantos cristãos não estão sofrendo hoje e sendo assassinados pelo nome de Jesus? O comprometimento da própria vida. Pode acontecer isso algum dia, é verdade. De termos que dar nossa própria vida por amor a Jesus.
E aí, estamos comprometidos com Deus a este ponto ou não? Ou estamos só no bem bom, na emoção, na festa, na fantasia, na alegria? Porque pode acontecer isso. Nós não sabemos do nosso futuro. O nosso comprometimento tem que ser absoluto com o reino de Deus, da nossa própria vida. A verdade é essa. Nós não podemos nos emocionar nem fantasiar as coisas, porque a gente pensa que só acontece com as outras pessoas isso. Mas se nós dizemos que amamos a Jesus, se nós achamos lindo aquela palavra que diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como Paulo disse, que eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém pelo nome de Jesus, eu estou pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Nós não achamos tão lindo quando lemos essa palavra. Não toca em nós. Isto pode acontecer conosco. Então, nosso comprometimento tem que ser completo. Louvado seja Deus para sempre. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você veja que Paulo usa esse verbo aqui, sofrer. É a verdade. Ninguém que milita se embaraça com negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe uma coisa? O militar em atividade, ele não pode ter nenhuma profissão. Outra profissão, sabia? Não pode. Ele é exclusivo. 24 horas por dia das Forças Armadas. Não pode ter qualquer outra profissão. Que coisa tremenda. Olhe, você está entendendo o que essa palavra, o que essa palavra tem a ver conosco? Porque o soldado alistado nas Forças Armadas do nosso país não pode ter qualquer outra profissão. É dedicação exclusiva às Forças Armadas. E se a gente pensar em nós, como pode isso se aplicar a nós? Pois é, nós não podemos nos embaraçar com nenhuma outra fé. Você serve a Deus? Sirva a Deus. Sua regra de fé, qual? A Bíblia? Amém. Continue assim. Continue. Não te entremetas com os que buscam mudanças. Jamais. Coisas novas e cuidado com inovações. Satanás age muito assim na emoção do homem. Você se lembra de Elias? Foi o que Elias disse? Se vocês servem a Deus, sirvam a Deus. Se é a Baal, é a Baal. Então nós estamos, louvado seja Deus, nós estamos alistados no exército de Deus, pois é, não podemos nos embaraçar com nenhuma outra fé, com nenhum outro exército espiritual, porque de lá saímos. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Somos soldados de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Dedicação exclusiva a Ele, 24 horas por dia. Sem nos embaraçar com nenhuma outra fé. Nenhuma. Ou servimos a Deus ou não servimos. Só depende de mim e de você. Deus deixou o livre-arbítrio do homem
escolher o que o homem quer. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele tem que ter também, sabe o que? O soldado? Um elevado nível de saúde física. Pois é. Ele faz exames periódicos. Porque ele tem que estar sadio. Sempre. Porque a qualquer momento ele pode ter que ir numa diligência. E aí? Pois é. O que isso se aplica a mim e a você? A nossa saúde tem que ser de elevado nível espiritual. Louvado seja Deus. Amarmos as escrituras sagradas, termos um vínculo eterno com Deus dentro de nós, sem corrupção, sem mistura, sem nada, seja a menor coisa possível que atrapalhe a nossa vida cristã, que entristeça o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo é sensível. Qualquer coisa que a pessoa fizer, até pensar, sabia disso? Ele pode se entristecer e se retirar. Por isso que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Limpa, pura, sem maquinações, sem sujeiras, sempre. Pois é. Louvado seja Deus. Você sabia que o soldado tem que ter disponibilidade permanente, sem poder reivindicar hora extra? Sabia disso? Pois é. Você já viu como estão as coisas hoje? Muitos que se intitulam soldados, são tantas regalias, são tantas exigências, né? É o contrato que fazem, valores altíssimos, meu Deus. Se ultrapassar o tempo ali, eles têm que ganhar mais dinheiro, porque, meu Deus, é muito grave o que está acontecendo. Que Jesus tenha misericórdia, meu Pai, dos que são verdadeiros, porque os falsificados são em número muito maior. O verdadeiro soldado tem disponibilidade permanente para Deus e para a sua obra. Ama incondicionalmente ao Todo-Poderoso. Seja exaltado o nome do Senhor para todo sempre. O que foi que aqueles soldados perguntaram a João Batista? O que faremos? Contentai-vos com o vosso soldo. Não foi isso? Nós não somos soldados do exército do Senhor? Por que tanta exigência? Porque tudo tem que ser número, dinheiro, cash. Por que isso? Por que tanta ganância para ter? Se vai ficar tudo aí, a morte chega de repente. Num piscar de olhos, a morte chega para qualquer pessoa. E aí? Nós não podemos, em nome de Jesus, ser comparados àquele homem rico. Os seus celeiros estavam cheios. Ele disse, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar tudo e vou mandar fazer outros e vou me regalar. Alma, tens em depósito muitos bens, regala-te. E o Todo-Poderoso diz, louco, hoje mesmo será pedida a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Louco! Deus disse que é louco quem pensa assim. Quem é ganancioso, avarento, egoísta. É louco. Pessoas que estão vendendo, meu Deus, a palavra de Deus, vendendo as coisas sagradas, negociando, meu Deus. Eu não vou, jamais, eu vou
tecer críticas àqueles que trabalham para Deus e recebem o salário. São dignos esses obreiros genuínos do salário. É bíblico isso. É bíblico. Eles precisam comer, morar, eles precisam de todas as suas necessidades serem atendidas. Eu falo dos gananciosos, dos que não têm parte nenhuma com Deus, usam a Bíblia, usam o púlpito para pregações vazias e para louvores nos quais o Espírito Santo não está de forma nenhuma. Não há unção de nenhuma do santo. Tudo é uma mentira, é uma farsa, é um teatro, ali é uma representação. Esses aí são abomináveis aos olhos de Deus. E é o que mais tem, viu? Esta é a verdade absoluta, é verdade mesmo, creia nisso. Pois é. Outra coisa que o militar é inerente ao militar, sabe o quê? Mobilidade geográfica. O que quer dizer isso? Ele pode ser alocado em qualquer região do país, em qualquer época do ano. Louvado seja Deus, de acordo com a necessidade das Forças Armadas. Aleluia. Tá vendo? Você se lembra que Jesus disse a Nicodemos? Ninguém sabe de onde o vento veio, e nem para onde o vento vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito da glória de Deus. Nós não sabemos. Jesus pode mudar de uma hora para outra. Até o nosso lugar de morar. Outro país, outro estado, outra cidade. E aí? Tudo é de acordo com ele. Ele é que manda. Nós somos servos, soldados. O soldado, ele deve obediência ao seu comandante. Tem que bater continência, respeito. Ali diante dele há uma autoridade constituída por Deus. Agora imagine, nós temos um comandante, o nosso comandante é Deus, o próprio Deus. Imagine isso aí. Glórias a Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Bom soldado, jamais mal bom. Com as qualificações inerentes a um soldado verdadeiro. Ninguém que milita, ninguém se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós queremos agradar a Deus, vamos nos desprender de todo o embaraço, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, para que a gente possa chegar lá, onde está preparado para mim e para você, desde a fundação do mundo. Glórias a Jesus. E se alguém também milita, olha aí, não é coroado se não militar legitimamente. Não adianta. O que quer dizer esse versículo 5 aqui? Não adianta ter o título de soldado e não ser verdadeiramente. Ser falsificado. Não adianta ter o título de soldado de Cristo e ser tudo uma farsa. Não adianta. Não há coroação. Que coroação é essa? Pois é. O que a Bíblia diz? Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, né? A coroação minha e sua final é na glória. Quando receberemos, louvado seja Deus. Quando estaremos ali com Jesus, participando das bodas. Louvado seja Deus. Guarda o que você tem
para que ninguém tome a tua coroa. O que é a tua coroa? A salvação eterna. Mas os falsos soldados, tudo é mentira, não tem salvação eterna. Eles estão militando ilegitimamente. É tudo uma mentira. Por isso a importância. Se alguém também milita, não é coroado. Olha como Paulo deixa aqui claro. Se não militar legitimamente, você tem o nome de soldado de Cristo, seja soldado de Cristo. Permanentemente. Sem nenhuma contaminação com esse mundo diabólico. Nenhuma. Se afastando de todo o mal que prende, que acorrenta e que quer fazer o homem cair, ser derrubado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos agradar aquele que nos alistou, que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Eu Sou que Sou. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Esta é a palavra. Jesus Cristo te cubra com sangue. Coloque sobre você toda a armadura de Deus. Louvado seja Deus, porque a qualquer momento Ele quer te usar poderosamente para louvor da sua santa glória. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.